Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, é claro que as pessoas hoje, elas desejam conhecer, mais do que tudo, o futuro da humanidade. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela revela tudo o que é necessário para nós conhecermos o destino da humanidade. E esse destino está vinculado a Cristo. O principal evento que aguardamos é a vinda de Jesus Cristo. E essa vinda será precedida de diversos sinais que já estamos vendo acontecer. A multiplicação de religiões e práticas demoníacas, que nós temos visto isso acontecer. A indiferença espiritual, as guerras, um sinal também muito importante, a restauração nacional de Israel, como foi predito em Lucas 21, 29 e 30. A frieza espiritual, o modernismo teológico, o mundanismo, o materialismo filosófico, o conformismo e o desvio espiritual se avolumam no meio do chamado cristianismo professo. Como vimos aqui na Era das Sete Igrejas, isto foi previsto profeticamente na igreja de Laodiceia. Tudo isso precede a vinda de Jesus, porque assim como os demônios estavam muito ativos durante a primeira vinda de Cristo, eles também estarão muito ativos durante a época que precede a sua segunda vinda. E em Lucas 17 nós podemos ver que Jesus vai descrever, ele descreve como estará o mundo antes da sua vinda, os versículos 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E podemos também dizer que a vinda de Jesus está vinculada a três povos bíblicos, ou três grupos de povos em que Deus divide a raça humana. Você sabe quais grupos são esses? Os povos da terra, considerados sob o ponto de vista humano, estão divididos nos mais diversos grupos étnicos. Mas Deus, entretanto, considera a humanidade sob o ponto de vista divino. E ele divide a humanidade em três segmentos: judeus, gentios e a Igreja de Deus. Não é uma igreja qualquer, mas a Igreja de Deus. Podemos ver essa divisão em 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Sabemos que para a Igreja, Jesus virá como seu noivo, a fim de levá-la para si para a glória celestial. João 14, 3. Isso inclui todos os santos de todos os tempos. Para Israel, Jesus virá como seu Messias e libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. Para os gentios, isto é, as nações em geral, Jesus virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e juiz para julgá-las, e após isso reinar sobre elas com vara de ferro, isto é, com justiça. A vinda de Jesus, portanto, relacionada com os gentios, será sua plena manifestação como Deus forte da profecia, que se encontra em Isaías 9:6. Não estamos a afirmar que Jesus virá 2 ou 3 vezes, e sim que sua vinda se relaciona com 3 grupos de povos, conforme a divisão bíblica mencionada em 1 Coríntios 10, 32. A vinda do Senhor Jesus abrange, portanto, um período de certa extensão. É um evento em 2 fases bem distintas. Na primeira fase, ele virá para os seus, João 14, 3, e na segunda, com os seus, Zacarias 14, 5. 1 Tessalonicenses 3,13, Judas, versículo 14. A primeira fase é conhecida como o arrebatamento da igreja. A segunda é a volta dele em glória. É a sua revelação pública, sua manifestação ou aparecimento visível a Israel,
e as demais nações. E entre o arrebatamento e a revelação de Jesus decorrerá um período de 7 anos. Isso segundo as Escrituras. Muitos fatos estupendos estarão acontecendo na terra. É a semana de anos mencionada em Daniel 9:27. É bíblica a expressão semana de anos, segundo Gênesis 29:27 e Levítico 25:8. Que os dias podem vir a significar anos é possível ver em Ezequiel 4:7. O fato de a vinda de Jesus abranger um período de 7 anos não deve constituir nenhum problema para ninguém. Lembremos-nos de que seu primeiro advento levou mais de 30 anos. Jesus, em Belém, ele veio como o Messias Salvador do mundo. Nos ares, ele virá como noivo para a sua igreja. No Monte das Oliveiras, ele virá como juiz e rei para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Há 2 fases, portanto, distintas na vinda de Jesus. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Isso tem relação somente com a igreja que o espera. Aqueles que dizem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E depois vem a revelação pessoal de Cristo. Isso diz respeito a Israel e às demais nações do mundo sobreviventes naquela ocasião. Portanto, tenhamos a certeza de que a igreja será arrebatada ao encontro do Senhor antes da grande tribulação, que é também denominada na Bíblia de ira futura. E a ira não é para o povo de Deus. A ira é para os incrédulos, para as nações que odeiam Deus e desprezam a sua palavra. Fica a dica.